Olá, olá! Seja muito bem-vindo à nossa aula de revisão de geometria plana para o Enem. O que a gente tem que revisar de geometria plana? Bom, geometria plana é um dos assuntos mais extensos da matemática. A gente começa lá falando de ângulo, né? As composições do ângulo agudo, depois a gente tem o ângulo reto, que aí começa a formar triângulo, aí a gente tem relação métrica, trigonométrica, a gente tem área, a gente tem polígono. Eu vou revisar algumas dessas relações, alguns dos conceitos de geometria plana, mas de forma bem prática. E dessa vez, 100% aplicado em questões. Eu selecionei 12 questões no estilo Enem inéditas para a gente trabalhar juntos. Claro, você pode baixar esse material aqui na descrição do vídeo, já está disponível para você em PDF. Vamos lá? Pega um materialzinho de anotações para que você vá desenvolvendo as questões junto comigo e anotando as principais dicas. Vamos embora. No primeiro exercício do nosso material de geometria plana, a gente já começa com uma figura interessante. Eu batendo o olho nessa questão, eu percebi aqui um triângulo. E toda vez que a gente vê um triângulo, a gente mexe nele, porque o triângulo é a figura que a gente mais conhece, que a gente mais tem relação. Ele quer saber qual que é o valor do ângulo alfa ali em cima, certo? Então, o que a gente pode perceber, o que a gente pode pensar aqui? Vou tentar deixar um pouquinho mal, mas pior que assim fica melhor. Ó, o que a gente tem? Eu sei que esse ângulo aqui é 90 graus. Então, desse lado aqui também precisa ser 90 graus. Logo, o ângulo que eu tenho aqui, ó, esse ângulo aqui que eu estou destacando para você em azul, ele está valendo 52. E eu sei que a soma dos ângulos internos de um triângulo tem que dar quanto? 180. Então, o ângulo A mais 80 mais 52 tem que dar 180. Logo, esse ângulo A só pode ser 48 graus. A gente marca a letra C e com isso a gente lembrou a soma dos ângulos internos de um triângulo. Se a gente for falar de outros polígonos, seria interessante a gente lembrar aquela relação que a gente faz para um polígono qualquer, dependendo do número de lados dele, né? A gente sabe que a soma dos ângulos internos de um polígono qualquer vai ser o número de lados menos 2 vezes 180. E se for a soma dos ângulos externos, essa vale sempre 360 graus, ok? Então é interessante que você lembre dessas duas relações, tanto dos ângulos internos quanto dos ângulos externos, ok? Tá tranquilo? Deu para relembrar isso? Qualquer dúvida que você tiver, você pode deixar aqui nos comentários que eu vou te responder. Na questão de número 2, a gente tem uma questão que o desenho ele acaba me levando a uma falsa impressão. Ele está me pedindo para calcular qual que é a distância vertical dos pisos. Só que aqui ele me dá dois ângulos diferentes. Então, se você parar para olhar a figura, eu teoricamente teria isso aqui, ó. Concorda? Aí eu vou calcular isso. Mas na verdade não é isso. Por quê? Porque quando você faz esses ângulos diferentes, acompanha aqui o meu raciocínio, ó. Eu vou dividir aqui no meio, beleza? 120 graus vai gerar aqui, ó, um ângulo de quanto? De 60 graus, certo? E 150 graus vai gerar aqui um ângulo de 30. Então ele está querendo me enganar com essa figura. Deu para entender que ele está querendo me enganar? O que a gente vai ter na realidade? Eu vou ter aqui em cima um triângulo, vai ter basicamente esse formato aqui, ó, ok? Eu vou ter aqui então 60 graus, né, como eu mostrei ali para você, aqui vale 20, e eu estou querendo saber quanto que mede esse lado aqui, ó, esse x. Tá fácil, porque a gente sabe que esse triângulo, se ali é 60, aqui em cima vale 30, e a gente faz A2A e A raiz de 3. Então, se esse 20 é o 2A, então esse camarada aqui é 10 raiz de 3, ok? Lembrando que é só no triângulo 30, 90, 60 que a gente consegue fazer isso, beleza? Lá embaixo eu tenho um ângulo de 30 graus, então teoricamente meu triângulo ele deveria estar um pouquinho diferente do de cima, mas ele não fez muito diferente não. Ele fez basicamente o mesmo triângulo. Mas teoricamente esse triângulo de baixo, olha, ele deveria parar um pouco mais para cá, porque o ângulo é menor. Deu para entender aqui o que eu estou querendo dizer que o ângulo é menor? Então, ó, embaixo eu teria basicamente isso, beleza? Aí ele me falou
que o tamanho da escada também é 20. E aqui seria x. X não, vou chamar de y, tá? Se eu tenho lá a historinha do A2A e a raiz de 3, aqui é 30, aqui é 60 e aqui é 90. Então, esse aqui é o 2A, aqui é A, então aqui é 10. Qual que é a altura que eu tenho de um andar a outro? A altura que eu tenho de um andar a outro vai ser 10 raiz de 3 mais 10. Logo, a altura de um andar a outro vai ser 17 mais 10, que dá 27. 27 é a alternativa C. Tudo bem? Então, essa questão ela é maldosa nisso. Apesar do que, se você, por acaso, quisesse fechar aqui, ó, esse lado aqui, e falar que é 20, 20, aqui fosse 20 raiz de 2, por exemplo, que é a primeira coisa que a gente enxerga, a questão não deixa você errar. Porque 20 raiz de 2 vai dar 28, e 28 com essas alternativas eu vou acabar marcando o mesmo 27. Tudo bem? Então, é uma questão que, apesar dela ser maldosa, apesar da figura mais me atrapalhar do que me ajudar, você acabaria acertando também na alternativa. É uma coincidência. Bom, vamos agora à questão de número 3. Questão de número 3 tem uma característica muito comum nas questões de geometria plana. Ele contou historinha, historinha, historinha e não me deu a figura. Esse é o ponto mais importante, esse é o ponto que torna essa questão um pouco mais difícil. Ele falou que ao decolar de um heliporto, um helicóptero se movimentou em uma trajetória retilínea ascendente, formando um ângulo de 30 em relação à horizontal. Então, peraí. Eu vou fazer aqui a horizontal, ok? E aí vou fazer uma trajetória ascendente em relação a ela, 30 graus em relação a ela. Então, ó, movimento retilíneo, 30 graus com a horizontal. Depois de um certo ponto, né, ele falou que percorreu 400 metros, aí, nesse pontinho aqui, ele resolveu fazer um ângulo de 60 graus com a horizontal. Então, ele aumenta um pouquinho o ângulo também em relação à horizontal. Ele falou que aqui, ó, vale 60 graus. E aí, com isso, ele percorre 300 metros. Tudo bem? Então, esses 300 metros foram percorridos aqui, esses 400 metros foram percorridos aqui. O que ele quer? A altura. Bom, o que eu estou enxergando aqui? Eu estou enxergando dois triângulos. Um triângulo aqui embaixo, fechando, e aí tá fácil. A, 2A e a raiz de 3 de novo. Se ali é 400, aqui é metade, aqui é 200, ok? E quando está de frente a 60, aqui também vai ser metade, só que é metade raiz de 3, então fica 150 raiz de 3. Tudo bem? Então a altura do helicóptero vai ficar o quê? 200 mais 150 raiz de 3. E a letra é a letra qual? Pronto, está feito, ok? Está feito aí a questão usando o caso A2A e A raiz de 3, beleza? Na questão de número 4, ele está me falando de um terreno circular de raio 20. Eu não sei você, mas é mais forte que eu. Eu já fui lá na formulinha, πr quadrado, certo? Já substituí o π por 3, o raio ao quadrado é 20 ao quadrado, é 400, a área total do terreno é 1.200, ok? Aí ele falou que 2/3 do terreno serão ocupados por uma horta, ok? Eu não quero saber quanto foi ocupado pela horta, eu quero saber quanto de terreno disponível que eu tenho. Então eu vou fazer 1/3 de 1.200. Eu sei que de área disponível eu vou ter 400 metros quadrados. Só que eu vou construir uma casa de 210 metros quadrados. Então o que vai acontecer? Eu vou ter ainda 190 metros quadrados, que o exercício diz que é para a gente fazer uma área de lazer. Pronto! A letra é a letra A, tudo bem? Então essa é uma questão fácil. Essa é uma questão que a única coisa que eu preciso saber é a área do círculo, correto? Não. Ela não é das mais facinhas, não. Por quê? Tenho que saber a área do círculo, eu tenho que me ligar que eu tenho que fazer proporção, eu tenho que trabalhar o enunciado. Ela não seria facinho, facinho não. Ela não é das mais difíceis, mas também não é de nível fácil. Eu costumo sempre dizer que as questões fáceis do Enem são aquelas fáceis mesmo, aquelas que você nem acredita que caíram, que você pega a prova e fala, mentira, não é possível. Essa é a fácil do Enem, ok? Na questão de número 5, ele está me falando de um jogo de dardos, certo? E aí ele falou que é um alvo circular composto por um círculo central de 5 centímetros de raio, tá lá, e por 5 coroas circulares adjacentes de 3 centímetros de largura. Então ele vai fazer assim, ó, uma coroa, duas coroas, não vou ficar centralizando não, mas é isso aqui, ó, e assim por diante. O que vai acontecer? Esse meu primeiro círculo tem 5 centímetros de raio. Todos os outros juntos vão ter 15 centímetros de raio.
E no total eu estou formando um círculo grandão com 20 centímetros de raio. Tá clara a ideia? Ele quer saber qual que é a área total, ou seja, de todos esses círculos juntos. Tá fácil. A área vai ser π raio quadrado, então vai ficar 3 vezes 20 ao quadrado, que é 400, ou seja, 1.200, ok? A letra é a letra E, ok? Então tá lá, questão de número 5, letra E. Uma questão, essa sim, uma questão mais fácil do que aquela questão de número 4 que a gente viu, beleza? Na questão de número 6, o que a gente tem aqui? Eu tenho um hexágono. Hexágonos são sempre interessantes. Hexágono, a gente sabe que pode, se ele for regular, separar ele como 6 triângulos o quê? Equiláteros. O que o camarada quer saber é o tamanho da fita. E a fita é esse segmento que eu vou destacar em verde aqui para você. A fita, então, é a altura de 2 dos triângulos equiláteros. Legal. E aí vamos lembrar uma coisa. A altura do triângulo equilátero vale lado raiz de 3 sobre 2, sim ou não? Então, a altura do triângulo equilátero vai valer 20 raiz de 3 sobre 2. Logo, a altura está valendo 10 raiz de 3. Tudo bem? Se a altura, que é isso aqui, ó, está valendo 10 raiz de 3, então qual que é o valor total para essa fita? Essa fita vai valer 20 raiz de 3, porque essa fita vai pegar essa parte de baixo e também esta parte de cima. Esse 20 é o lado do próprio hexágono. Então, lembrando disso, lembrando dessa propriedade básica do hexágono, a questão fica tranquila também de você fazer, ok? Essa questão 7 é uma questão que eu gosto muito. Ele falou o seguinte, ele falou que está produzindo um leque, e aí ele vai dobrar o arco e ele vai dobrar também o ângulo. E aí, o ângulo não, peraí, ele vai dobrar o arco e o raio. O que eu queria te lembrar? Eu queria te lembrar o seguinte, o arco, ele é igual ao ângulo vezes o raio, ok? Beleza. Então, se eu estiver trabalhando com um ângulo, o que é o ângulo? O ângulo é o arco dividido pelo raio, tudo bem? Aí o cara inventou de dobrar o arco e dobrar o raio junto. Ué, o que mudou para o ângulo? Nada! Porque eu estou multiplicando por 2 em cima, estou multiplicando por 2 embaixo. Então o ângulo permanece o quê? Igual. Tudo bem? É só você imaginar o seguinte, ó. Se eu for representar isso, eu faria aqui, ó, um arco, tudo bem? Faria aqui um raio, tudo bem? Aí eu faço esse arco aqui, ó, para você. Beleza? Aí eu venho e faço esse arco aqui. O que mudou? Ó, aqui eu tenho um raio 2 vezes maior e um arco 2 vezes maior. Aqui eu tenho um raio que é metade, aqui um arco que também é metade. E esses dois camaradas, eles têm em comum o mesmo quê? O mesmo ângulo. Então o ângulo é sempre a razão entre o arco e o raio, ok? Isso precisa estar na sua ponta da língua, ok? Na questão de número 8, o que a gente vai ter? A gente vai ter aqui o seguinte, eu tenho 7 retângulos iguais, né, de papel, formando um quadrado. Ele falou que o perímetro de cada retângulo é 48. Vamos fazer o seguinte, vamos chamar esse lado aqui de x e vamos chamar esse pequenininho aqui de y. Eu sei então que 2x mais 2y é igual a 48. Aí eu sei que x mais y é igual a 24. É o dado que eu tenho até agora. Como ele falou que isso está formando um quadrado, então eu sei que se eu somar todos esses y, que vão somar 7 y aqui, ó, vai ser igual ao outro lado. Então eu sei que x é igual a 7y. Ué, peraí. Se eu sei que x é igual a 7y, basta que eu pegue isso e substitua aqui em cima. Como é que vai ficar a história? Vai ficar 7y mais y, que é igual a 24. Logo, 8y é igual a 24. E aí o y dá quanto? 3. Se o y dá 3, o x vai dar 7 vezes 3. Então o x é 21. E aí como é que eu vou saber quem que é o perímetro do quadrado? Veja, não vai me marcar 21, que é logo a letra A dos emocionados, hein? Ele quer o perímetro do quadrado. E o quadrado tem 4 lados. Então eu vou pegar esse 21 que eu encontrei e vou multiplicar por 4. Eu vou encontrar 84 como perímetro do quadrado para essa questão de número 8. Tá clara a ideia?
Se você está gostando dessa revisão, deixe um joinha no vídeo e se inscreve no canal para você continuar acompanhando as revisões que a gente está fazendo, ok? Continuando para a questão de número 9, na questão de número 9, ele está me falando sobre pisos modulares. Eu estou percebendo que esses pisos, eles estão formando o quê? Losangos. Mas ao mesmo tempo que eles estão formando losangos, se você der uma esfregadinha no olho, você vai enxergar que aqui, ó, eu também tenho hexágonos, olha. Olha que imagem bonita. Opa! Seria mais bonita se a Apple não tivesse atrapalhado, né? Ela desenhou um círculo. Tenho que fazer torto para eu conseguir sinalizar aqui para você, senão o iPad ele acha que eu estou querendo fazer um círculo. Dá uma olhada, ó. Isso aqui é um hexágono, bem? Dividido aí em 3 losangos. Ele quer saber qual que é a área coberta por cada peça. O que que eu pensaria? Eu tenho também um hexágono, nada me impede de dividir isso aqui no meio, ó. Eu vou dividir, sinceramente, tudo aqui no meio, ok? Porque aí eu vou ter, basicamente, os 6 triângulos equiláteros que a gente tem. E aí, acompanha aqui comigo. Eu vou ter aqui, ó, um hexágono, 2 hexágonos, 3 hexágonos, 4 hexágonos, 5 hexágonos. Então, na hora de calcular essa área, vai ficar muito simples, porque cada hexágono não é 6 vezes a área de um triângulo equilátero? Eu vou fazer assim, ó, 5 vezes 6 vezes a área de um triângulo equilátero, que é L² raiz de 3 sobre 4. E aí vai ficar simples, porque o lado ao quadrado aqui vai ser o lado 20, concorda? Então vai ficar 400. Então, 400 por 4 dá 100. Aí vai ficar 30 vezes 100, que já vai dar 3.000, vezes 1,73. Então, a área vai dar 3.000 vezes 1,73. Está clara a ideia? E eu faço essa conta no Enem, eu, Gui, não faria. Por que que eu não faria? Porque eu sei que 3 vezes 17 é 51. Então, 3.000 vezes 1,7 é 5.100. Então, 3.000 vezes 1,73 é 5.190. E é a área que a gente tem por cada peça desse modelo, certo? Deu para entender a ideia? Então, ele está me mostrando aí, ó. Eu tenho os 15 losangos, ele me mostrou cada peça desse modelo que ele fez. Ok? Deu para entender a ideia dessa questão de número 9? Vamos seguir então para a questão de número 10. Dá uma olhada lá, ó. Na questão de número 10, ele está falando que eu tenho um dono de um lote e tal, e aí eu tenho um barranco, eu tenho uma viga, e ele quer escorar o barranco, e ele quer saber qual que é a distância entre os pontos A e B. Os pontos A e B estão aqui, ó. Eu vou chamar isso aqui então de X, beleza? Aí ele falou o seguinte: o lado AC mede 4 metros. E ele me disse que os segmentos AP e PC são congruentes, ok? AP e PC. Então ele está me falando que isso aqui mede a mesma coisa que isso aqui. Logo, esse ângulo que está aqui é o mesmo ângulo que está aqui e isso é um triângulo isósceles, ok? Aí ele falou que o ângulo ABP é reto e o ângulo BAC mede o dobro de BAP. Então, beleza, peraí. BAC é o dobro de BAP. Então ele está falando que se aqui for X, aqui também é X. Só que aqui em cima também já é X. E eu sei que aqui é 90. Então o que que eu sei? Eu sei que 2x mais 90 tem que dar 180. Logo, 3x é igual a 90 e cada um desses x vai dar 30. Então, ó, esse camarada é 30, esse camarada é 30 e esse camarada é 30 graus. É isso que a gente sabe até agora. Tudo bem? Bom, e o que que eu consigo fazer com isso? Eu sei que se eu fechar um triângulo aqui, ó, eu vou ter um triângulo retângulo. A pergunta é, eu posso dizer que eu vou fechar um triângulo aqui e ele vai ser, eu vou ter 2 aqui na minha hipotenusa? Posso. Por quê? Porque ele é isósceles. Então, eu vou considerar que ao invés de 4, eu tenho 2 aqui nessa base aqui, ó, eu vou ter 2 aqui, para fazer o esqueminha do A, 2A e aqui a raiz de 3. Então,
Veja comigo. Se a raiz de 3 mede 2, tudo bem? A raiz de 3 mede 2, então, o que a gente pode pensar, o que a gente pode dizer? A raiz de 3 mede 2, A é igual a 2 sobre raiz de 3. Tá clara a ideia? Só que esse do meio aqui, que era a hipotenusa, ele é 2A. Então, a hipotenusa aqui, ó, ela está valendo 4 sobre raiz de 3. Não vou nem racionalizar, deixa assim. 4 sobre raiz de 3. Porque aí aqui embaixo eu não vou ter A, 2A e A raiz de 3. Então o que vai acontecer? O meu x vai ser, se 2A é 4 raiz de 3, o A é 2 sobre raiz de 3. Então vai ser 2 sobre raiz de 3 vezes raiz de 3. Ô Gui, então vai ser 2? Vai ser 2. E aí, sabe qual que é um jeito melhor de pensar nisso? Aqui eu tenho um par de triângulos congruentes. Observa aqui comigo, ó. Eu tenho um lado em comum, eu tenho um lado em comum, eu sei que aqui é 90 e eu sei que aqui é 90, e eu sei que esses ângulos são iguais, então os triângulos são iguais também. Eu estou te dando que aqui é 2, aqui embaixo só pode ser 2. E eu podia ter feito isso sem fazer conta? Podia sim, sem problema nenhum. Tá claro? Então, isso aí é bom você dar uma olhada nos critérios de congruência do triângulo. Aquele, sabe, lado, 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 ângulo, lado, ângulo e ângulo oposto. Esses critérios, eles acabam fazendo você economizar um bom tempinho. Legal? Na questão de número 11, nós temos aí uma cadeira de balanço, uma figurinha que parece se tornar a questão mais fácil. Ele falou que a gente tem um ângulo de balanço em 72 graus, e ele falou o seguinte, o raio é 1. Ele quer saber o comprimento do arco da circunferência. Veja, eu gosto bastante de pensar que, se você fizer a circunferência inteira é 2πr, isso aqui equivale a 360 graus, tudo bem? O que eu tenho que fazer para medir 72 graus? Bom, eu sei que isso aqui é 1 quinto. 360 dividido por 5 vai dar 72. Então eu tenho que fazer 1 quinto de 2πr. Tá clara a ideia? Vezes 1 quinto. Então eu vou fazer o comprimento, que vai ser 2 vezes π, que é 3, ele pediu para ser 3, vezes o raio, que é 1, dividido por 5. Tudo bem? Então vai dar 6 sobre 5, que vai dar 120, ou melhor, 1,20, né? 1,20 está em metros, mas a minha resposta está em centímetros, 120. Um tanto quanto fácil essa questão de número 11, seria aí uma das questões mais simples da listinha de geometria plana. E a última é uma questão difícil, que o Enem gosta pra caramba, já apareceu várias vezes na prova, só que não dá tempo de você resolver ela do jeito tecnicamente correto, tudo bem? Então, daria para fazer aqui uma semelhança de triângulos, e eu gosto de deixar isso bem claro, ó. Eu tenho aqui um triângulo vermelho, beleza? Tenho aqui um triângulo vermelho. Semelhante a esse triângulo vermelho, eu tenho um triângulo aqui, ó. Esse que eu tô tacando para você. Isso é semelhança de triângulos. Aqui na outra ponta, eu tenho um triângulo roxo. E eu vou ter também um aqui, ó, que é semelhante ao triângulo roxo. Tudo bem? Então é isso que eu tenho, esse é o meu desenho e tudo mais. Se você quiser fazer por semelhança de triângulo, vai dar certo? Vai. O Gui não faz por semelhança de triângulo essa, porque não dá tempo, não vale a pena. Ele me disse que eu tenho uma coluna de 20 e uma coluna de 30, e ele quer saber quanto que é o meio. Então, peraí. Ele está me falando que aqui vale 20 e aqui vale 30. E ele quer saber quanto que é esse cara aqui no meio, que eu vou chamar de x. Nessa situação, esse x vai valer produto pela soma. Então, vai valer 20 vezes 30, 600, sobre 20 mais 30. Então, esse x tem que valer 12. Fui direto na letra C. Essa questão, você pode identificar que é ela toda vez que você tiver dois triângulos retângulos apoiados sobre a mesma base. Se você quiser a altura comum, não importa a posição que isso apareça, você pode usar produto pela soma. É um dos únicos jeitos, assim, viáveis de você fazer essa questão na prova, e é uma questão que o Enem já cobrou mais de uma vez. Então vale a pena você revisar, vale a pena você fazer lá um flashcard para essa questão que a gente acabou de fazer, beleza? Eu espero que você tenha gostado bastante da nossa revisão de geometria plana. Eu tentei fazer bem direto ao ponto. Se ficou alguma dúvida, volta o vídeo, volta na explicação
Se ainda assim você não entender, deixa um comentário aqui embaixo que eu faço questão de te responder. Se inscreva no canal para você continuar acompanhando as próximas revisões. Um abraço, um beijo, um queijo e até o nosso próximo vídeo.